Eu quero saudar a todos nesta manhã, nesta data, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje na sequência hoje sobre o nosso estudo do livro de Apocalipse, quero estar convidando cada um de vocês para uma passagem bíblica. Nós estudamos na semana passada até o versículo de número 9, hoje a partir do versículo número 10 do primeiro capítulo, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro. O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos de um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém. Eu quero compartilhar com cada um de vocês nesta oportunidade, nesta manhã, neste dia tão especial, nesse dia de hoje, sobre essa sequência desse estudo sobre o livro do Apocalipse. Conforme falamos, ele não é por muitos considerado um livro fechado, mas o próprio nome diz que ele é a revelação. Revelação é uma coisa clara, revelação é uma coisa que ela é aberta, ela é uma coisa que ela é transparente, o Senhor não esconde nada. E no versículo 10 diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Nós falamos na oportunidade passada, na semana passada, que ele estava naquela ilha, na ilha chamada de Patmos, e não é necessário explicar novamente, por causa da palavra, por causa da perseguição do Império Romano, e ele já numa certa idade bem avançada, João, e ele estava naquela ilha, e diz aqui que ele foi arrebatado em espírito. Ele foi arrebatado, significa que ele teve essa oportunidade maravilhosa dada por Deus de subir ao céu no dia do Senhor. Havia naquela época, na igreja primitiva, ainda alguns lugares onde tinha uma certa influência judaica, ainda guardavam o sábado em alguns lugares da comunidade, mesmo comunidade cristã, mas na realidade composto por pessoas que já tinham aceitado Jesus como Salvador. Então alguns lugares ainda se guardava o sábado, fruto
daquela influência judaica naqueles primeiros anos do cristianismo. Porém, na maior parte onde a igreja entrou, já se observava naquela época como dia de cultuar a Deus o domingo. No primeiro século da igreja, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala na carta aos Coríntios que no primeiro dia da semana, quando os irmãos se reuniam para oração, para cultuar, para adorar a Deus, no primeiro dia da semana, então foi na igreja constituída entre os gentios, entre o Império Romano, entre as igrejas constituídas em todas aquelas localidades no mundo romano. Naquela época o Império Romano ele dominava todo o mundo conhecido da época, tá? Toda a parte da Europa e uma boa parte da Ásia, até o norte da África, era tudo constituído o grande Império Romano. Grande Império Romano. Todas essas regiões, o pessoal já no primeiro século da igreja cultivava o domingo como o dia do Senhor. Portanto, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, num domingo, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Nesse texto fala de uma grande voz. O Senhor, quando quer falar, quando quer transmitir, ele acaba falando de diversas maneiras. E a voz que João ouviu naquela época é a voz que as pessoas hoje, de uma forma ou de outra, acabam tendo oportunidade dada por Deus de ouvir a voz de Deus. De uma forma ou de outra, o Senhor ele continua falando hoje de várias maneiras. Deus fala através da sua palavra, que é a principal forma de Deus falar com o homem e com a mulher, com o jovem, com o adolescente, é através da palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então, através da palavra, hoje o Senhor tem um meio pelo qual o Senhor fala com as pessoas. Toda a orientação para a vida das pessoas, todo conselho, toda recomendação tem escrito na Bíblia Sagrada. A própria Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda as minhas palavras. E a Bíblia tem vários conselhos nesse sentido da observância da palavra. Então, ouvi detrás de mim uma grande voz. Quando fala grande voz, ela fala de uma voz que ela é audível, de uma voz que ela é inconfundível, de uma voz que ela é relevante, de uma voz que ela é penetrante. Ela fala de uma voz que realmente não tem como a pessoa ficar em dúvida se é Deus falando ou não. Então Deus ele se manifesta, Deus fala através de maneiras nos quais a pessoa não tem desculpa dizendo que não ouve a voz de Deus. Quando o texto sagrado diz aqui: ouvi detrás de mim uma grande voz, significa que era uma voz evidente, era uma voz de forma tão clara, ela soava de tal forma que João ouviu e percebeu que a voz de Deus ela era penetrante. O Senhor fala, por exemplo, em culturas onde não existe ainda a disposição, a palavra escrita, a palavra, Deus pode falar, por exemplo, através da natureza. Deus pode falar através de formas que vêm sendo transmitidas de geração, de pais para filhos. Deus ele fala com as pessoas, Deus transmite a sua palavra, Deus ensina, Deus orienta, tá? Existem formas hoje que Deus fala através da própria internet, dos próprios meios de comunicação em geral, nos lugares mais longínquos, nos lugares mais distantes, seja lá num contexto rural, num contexto bem distante, num contexto onde a civilização ainda não abrangeu, ou num contexto urbano, onde hoje praticamente 90% da população mundial está no contexto urbano hoje. O Senhor ali se manifesta, o Senhor ali fala. Hoje nós temos meios através da própria internet, que a palavra de Deus ela chega nos lugares inimagináveis. Há anos atrás a palavra de Deus ela alcança. Então, quando diz que ouvi detrás de mim
uma grande voz. O Senhor sempre fala através de uma voz evidente. O Senhor sempre fala através de uma voz clara. Assim como está falando contigo nesta oportunidade, neste momento, através de uma voz clara, de uma voz audível. Deus não deixa confusão. Ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro. Nessa parte do versículo 11, o Senhor que está aqui falando com João, diz: o que vês? O que vês é o princípio da verdade, é o princípio da visão e o princípio da consonância com aquilo que fala. Então Jesus está dizendo para João: o que você vê, você escreve num livro. O que você vê, você fala e escreve. É o princípio quando há uma paridade entre aquilo que aconteceu e aquilo que efetivamente a pessoa transmite para outra pessoa. Então é o princípio da verdade. O que é a verdade? A verdade é quando há uma relação, há uma consonância entre aquilo que aconteceu e aquilo que está sendo transmitido para outra pessoa. O que é a mentira? A mentira é quando há uma dissonância, não há uma concordância entre aquilo que aconteceu e aquilo que é transmitido. Ou a pessoa aumenta ou a pessoa diminui, aí é mentira. O que é a verdade? A verdade é quando a pessoa presenciou algo, a pessoa vivenciou algo, a pessoa ouviu algo e transmite na realidade como que foi. Então esse é o princípio da verdade. E esse princípio, Deus ele permite que seja evidenciado aqui através desse texto da Bíblia Sagrada. O que vês, escreve-o num livro. Escreve-o num livro. Então o Senhor recomenda que ele ouça aquilo que ele vê também, escreva num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. A ordem para João é que ele não guardasse para si, é que ele cooperasse, é que ele redistribuísse, é que ele compartilhasse dessa mensagem que Deus estava passando para ele, para outras pessoas. Este é um princípio extraído desse texto aqui, um princípio maravilhoso, um princípio do compartilhamento. É o princípio no qual aquilo que Deus te concede, você não deve segurar para você. Quando Deus te concede uma bênção, quando Deus te concede algo, quando Deus te concede uma resposta, quando Deus te concede algo maravilhoso na tua vida, você contribua com a humanidade, você contribua com os outros, você contribua com o reino, você contribua com as pessoas. Quando Deus te dá te esclarece algo na palavra de Deus, quando você lê a palavra, você aprende algo, compartilhe com as pessoas disso. Quando Jesus te dá a salvação para você, compartilhe da salvação com as outras pessoas. Quando Jesus te dá o perdão na tua vida, compartilhe para as pessoas que existe o perdão. Quando Deus usou de misericórdia com você, compartilhe com os outros que existe a misericórdia ao dispor das pessoas. Quando Deus abençoou a tua vida com infinitas bênçãos que Ele tem concedido na vida das pessoas, não segure para você, testemunhe para as pessoas, compartilhe para as pessoas, não retenha. É um princípio bíblico que a nossa vida ela tem que ser como a árvore frutífera. Como a árvore frutífera. A árvore frutífera ela tem frutos, não é para ela tem que compartilhar com os outros. Se a gente vê, por exemplo, uma árvore frutífera, pode ser uma árvore, por exemplo, de manga. Eu cito como exemplo aqui uma árvore de pocã. Ela tem frutos bonitos, frutos maravilhosos, só que ela não usufrui disso. Ela tem a época, ela cresce, depois ela flora, produz as flores, depois produz o fruto, e quem se alimenta os frutos são pessoas, são outros que não ela. Esse é um princípio da natureza, e esse é um princípio da existência humana que nós extraímos desse texto aqui.
A tua vida, aquilo que você tem não é teu. Aquilo o Senhor emprestou momentaneamente para você compartilhar com outras pessoas. E Jesus está aqui através desse texto nos ensinando o princípio do compartilhamento. Se você tem um emprego, um trabalho, esse emprego não é unicamente para a tua satisfação, para a tua subsistência. Isso você deve cooperar, contribuir com outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas e tenham um dia a vida eterna. Se Deus te deu uma possibilidade, uma função, não exerça aquilo meramente com interesse pessoal, mas coopere com o reino, coopere com a humanidade, coopere com a obra, coopere com as pessoas. Se Deus te deu, por exemplo, um veículo, esse veículo não é para você usar apenas para os teus locais de lazer ou para o teu trabalho. Isso é para você cooperar com o reino, cooperar com a obra, cooperar com as pessoas, cooperar com a humanidade, cooperar com o mundo perdido, com o mundo que está com pouca esperança. Se Deus te deu uma saúde perfeita, use essa saúde perfeita, essa mente perfeita, esse corpo perfeito para você ajudar outras pessoas que estão debilitadas, para ajudar outras pessoas. É o princípio do compartilhamento que nós extraímos desse texto aqui. A Bíblia tem preciosidades infinitas que a gente extrai. Cada versículo é uma riqueza enorme, cada versículo tem uma preciosidade tão grande que nós, olhando aparentemente por cima, não fazemos nem noção do que representa isso. Agora, é uma coisa maravilhosa. Eu chamo a atenção de cada um de vocês nesta oportunidade. Aquilo que o Senhor compartilhou na tua vida, aquilo que o Senhor te possibilitou, aquilo que o Senhor te deu voluntariamente, aquilo não é para você. Compartilhe. E essa mesma expressão que Deus usa aqui, o Senhor próprio ele usa para João, dizendo: que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas. Compartilha com 7. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então aquilo que Deus te deu, reparte. Aquilo que Deus te deu, distribua. Aquilo que Deus te deu, compartilhe com a humanidade. Deus te deu uma mente perfeita, não use apenas para você. Use isso para o reino, use isso para a humanidade. Se Deus te deu um entendimento, amém, isso é uma bênção preciosa, é um talento que Deus te deu. Compartilhe com as pessoas. Se Deus te deu um corpo perfeito, amém, isso é uma permissão de Deus, isso é uma dádiva de Deus, é um presente maravilhoso de Deus. Compartilhe com as pessoas que precisam. Deus te deu um bem, seja material ou seja um talento na tua vida, seja uma riqueza material ou imaterial, compartilhe. Se Deus te deu um dom, compartilhe isso com as pessoas. Deixa com que essa bênção ela seja multiplicada, e através do compartilhamento, através da distribuição, o Senhor multiplica isso para que você possa usar mais em prol das pessoas. Isso é um princípio maravilhoso. Quando a pessoa ela retém apenas para ele ou apenas para o seu grupo, apenas para si, a pessoa ela vai minguando, ela vai secando, ela vai descendo, ela vai morrendo. Agora, quando a pessoa compartilha, a pessoa distribui, a pessoa ajuda, a pessoa ela coopera, exerce esse princípio do compartilhamento, Deus está disposto, abençoa, e a Bíblia diz que o Senhor aumentará e multiplicará os frutos da vossa sementeira. Então você quer ter mais fruto para dar para as pessoas? Coopere com esse fruto, coopere com aquilo que Deus momentaneamente te deu. Nós não temos nada que é nosso, nada que é nosso. Qualquer bem não é teu, não é meu, não é nosso. Ele é do Senhor que emprestou para nós. Nós somos mordomos, é o princípio da mordomia cristã. Nós somos mordomos do Senhor. E convém nós compreendermos o tempo da nossa vida,
o tempo da nossa existência, convém nós estarmos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor tem concedido em nossa vida para nós podermos ajudar de uma forma maravilhosa, tendo essa oportunidade de ajudar o reino de Deus. Então, o que vês, o princípio da verdade, escreve no livro. Aquilo que você vê, aquilo você escreve. Aquilo que você viu, aquilo que você vivenciou, você escreve, você fala. É o princípio da verdade. Agora, envia-o às 7 igrejas. É o princípio do compartilhamento, é o princípio da distribuição. Aquilo que Deus te deu, não retenha. Coopere com a humanidade, coopere com o reino, coopere com os outros, coopere com aqueles que não possuem essa dádiva ainda. Envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Quando a Bíblia fala de 7, ela vai usar pelo menos diversas oportunidades. No livro de Apocalipse, a expressão 7 ele fala de um número completo. Então 7, todas as vezes que aparece na Bíblia 7, ele fala da maneira como o Senhor opera de uma forma completa. Então o sentido de completude, o sentido de que o Senhor ele faz a sua obra de uma forma plena, é usado 7 todas as vezes na Bíblia que aparece o número 7, fala da obra de Deus, uma obra completa, uma obra plena. Por exemplo, Deus formou o mundo, a terra, o universo, tudo em 7 dias. Quando lá no Velho Testamento nós temos o exemplo daquele general sírio, Naamã, que ele foi consultar o profeta sobre a sua lepra e como poderia fazer para ser restaurado a sua pele, a sua saúde. O profeta simplesmente disse para ele: você vai no rio, banha-se 7 vezes. Não era 6 vezes, nem 5, nem 8, era 7. Na realidade, aquilo é também algo tão maravilhoso, tão bonito, são coisas simples da vida. Como é que alguém, um homem de Deus, manda alguém banhar-se num rio sujo, num rio barrento, por 7 vezes e acaba sendo a sua pele limpa? É um contraste. Como é que de uma água suja, como é que de uma água embarreada a pele se torna limpa? Mas é um propósito de Deus. Deus usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Deus usa as coisas que elas aparentemente não demonstram ser nada. Deus usa isso como bênção. E a história da humanidade, a história da Bíblia Sagrada tem sido assim permeada de exemplos maravilhosos de pessoas que foram abençoados com coisas simples que o Senhor ensinou e que o Senhor revela através da sua palavra. Então, todas as vezes na Bíblia que aparece o número 7, fala do número de Deus, do número da perfeição, do número completo, número que o Senhor tem usado para demonstrar a totalidade, a completude da sua operação. Envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Então são igrejas que foram tomadas como exemplos: a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12: e virei-me para ver quem falava comigo. É aquela dúvida existencial que a pessoa, em algum momento da sua vida, a pessoa se faz. Quem está falando comigo realmente? Mas como nós já falamos antes, o Senhor, Ele fala de uma forma clara, o Senhor fala de uma forma evidente. E aquela dúvida que ele teve, mesmo ele ouvindo a voz do Senhor, ele quis virar-se para trás para ver quem falava com ele. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Os castiçais, eles têm são um utensílio que é usado para iluminação. Na realidade era uma luminária, que ela era usada de diversos materiais que eles faziam, o castiçal. Então, quando era um castiçal, era uma luminária, era chamado castiçal. Quando tinha vários juntos e se
formava um conjunto de 7, era chamado do candelabro. Então, eram 7 castiçais, que eram 7 luminárias que ele viu ali, 7 recipientes nos quais, naquele tempo, e era uma figura conhecida daquela época. Hoje nós temos a energia elétrica, a luz elétrica. Naquela época, como havia apenas os elementos que eles dispunham na época, através do óleo, através da vela, através de meios que eles produziam ali para produzir a luz durante a noite. Agora, o recipiente no qual colocavam dentro era o castiçal, que era dos instrumentos que eles utilizavam para iluminação. E ele, virando-se, ele viu 7 castiçais de ouro. O que eram esses 7 castiçais? 7 castiçais, nós já falamos aqui na ocasião passada, que a própria Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia ela é autoexplicativa. Eu não preciso, para entender a Bíblia, recorrer a uma outra fonte. Eu utilizo outra fonte como elemento ainda de maior prova. Todavia, a Bíblia ela explica a própria Bíblia. Então nós vamos ver adiante no versículo 20, que diz o seguinte: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, o que são os 7 castiçais? Os 7 castiçais são as 7 igrejas. E ele coloca aqui até o material. João viu o material, que eram os 7 castiçais. Eram 7 castiçais de ouro. Então, o Senhor, ele está dizendo aqui, a própria Bíblia está dizendo que João viu os 7 castiçais, e os 7 castiçais eram as igrejas. E esses 7 castiçais eram de ouro. Aqui nós extraímos uma preciosidade inigualável. O que está dizendo aqui? Qual que é o material que é os castiçais? É de ouro. O que é o castiçal? É a igreja. A igreja é uma instituição, mas é um corpo vivo. A igreja pode ser uma igreja local, mas ela é um organismo vivo, ela é a igreja universal. A igreja, ela tem ali o seu local físico, como templo, como uma casa, como um local onde as pessoas podem buscar a Deus, mas o templo em si, a igreja, é constituída daquelas pessoas no mundo todo que aceitaram Jesus como Salvador, se humilharam, entraram pela graça, através da cruz do Calvário, aceitam Jesus Cristo como único meio de salvação e de remissão dos seus pecados, e essas pessoas aceitam o batismo nas águas, como está escrito no Novo Testamento, o batismo bíblico por imersão. E a própria Bíblia ensina que as pessoas que entram por esse caminho, perseveram, seguem nesse caminho, constituem a igreja do Deus vivo. Portanto, as pessoas no mundo todo que entraram pelo caminho do arrependimento, aceitaram Jesus como Salvador, são batizados nas águas e perseveram em comunhão com o Senhor, constituem a igreja no mundo todo. Esse grupo, Jesus se dirige e diz que eles são um castiçal de ouro. Quando diz de ouro aqui, fala de um metal, de um elemento precioso por natureza já. Então, a própria Bíblia, ela, ao dizer aqui, Jesus, ele usou o termo correto. Nós já falamos aqui que tudo que está na Bíblia, as expressões, a pontuação, tudo está no lugar correto, da forma correta, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Então, quando diz aqui que os 7 castiçais de ouro representa do elemento que constitui a igreja que ela se propõe a ser igreja realmente, aquele irmão, irmã, grupo de irmãos, grupo de pessoas que se propõe a ser igreja realmente, é constituída de um material maravilhoso que é o ouro, que significa de uma pureza, que significa de uma preciosidade, significa de uma raridade. Ouro não acha em qualquer lugar, ouro não acha em qualquer esquina.
Agora, para formar um castiçal de ouro, é necessário reunir pessoas que foram purificadas, compradas, remidas pelo precioso sangue de Jesus e que permanecem em comunhão, confiando sempre na sua misericórdia e na sua graça. Quando eu falo de castiçal, eu falo de um elemento que ele é usado naquela época para iluminação. Então pensem comigo num recipiente onde dentro se colocava, podia ser, por exemplo, uma vela, que na época o Império Romano já utilizava para iluminar ambientes no contexto da noite. Agora, o que é usado então o castiçal? Para iluminação. Qual que é a função da igreja? A função da igreja, Jesus mesmo falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, o castiçal, ele tem a função de iluminação. A igreja alumia em lugar escuro, no mundo de tanto desespero, de tanta indefinição, de tanta angústia, de tanta perplexidade. Mas a igreja, ela continua viva, atuante, demonstrando, espargindo a luz, demonstrando, distribuindo a luz. E a igreja, verdadeira igreja, ela precisa demonstrar a luz, ela precisa distribuir da luz, ela não pode segurar para si, não pode ficar escondida, ela tem que demonstrar a sua luz, ela tem que se expor, ela tem que demonstrar que existe a luz de Cristo que nós estamos distribuindo na vida das pessoas, em lugares mais escuros, em lugares mais obscuros, em lugares mais tenebrosos. A igreja precisa entrar. Portanto, para nós concluirmos aqui esse versículo de número 12, nesta oportunidade, eu trago essa reflexão para cada um de vocês, neste momento tão especial, tão sublime que o Senhor nos concede, nesta oportunidade. A tua função, a tua missão como igreja é distribuir a luz. A tua missão é redistribuir essa luz, que é uma luz maravilhosa que vem do alto, abastece você, mas não segure para você. Compartilhe, distribua, alumie, mostre a luz de Cristo, mostre a salvação em Cristo. Não mostre aquilo que você tem de virtude, mostre aquilo que o Senhor tem para mostrar para a humanidade, que é o perdão, é a misericórdia, é a graça. Mostre essa luz, divulgue essa luz, seja um instrumento da luz de Cristo nesta humanidade. Deus abençoe, querido irmão, querida irmã. Convido para amanhã, nesta sequência desse estudo. Eu quero continuar através desse estudo do livro de Apocalipse. Continuamos no versículo 13, que é o versículo seguinte. Falamos hoje então sobre o versículo 10, 11 e 12. Amanhã eu falo a partir do versículo 13. Eu quero te convidar, querido irmão, para junto comigo nesta caminhada maravilhosa e nessas verdades tão bonitas do livro de Apocalipse. Deus abençoe a todos, queridos irmãos, em nome de Jesus.